Bem-vindos ao Partido Chega da Distrital de Faro. Hoje tivemos mais uma vez duas intervenções, neste caso concreto, muito importantes do nosso Presidente. E para dar início, vamos então desde já escutá-lo. Ficamos com a ideia de que uma parte da esquerda parlamentar não lê os projetos que hoje estão aqui em causa. Porque não é da banca que se trata. E quem lesse o projeto do PCP e dos Verdes percebia que se fala em banca, grupos económicos, empresas, setor financeiro, ou seja, no fundo vamos proibir a distribuição de todos os dividendos. De todos. Porque é assim que nós tratamos. Mais impostos, menos dividendos. É este o espírito que a esquerda traz para o nosso país. É, independentemente de terem ou não recebido ajudas do Estado, independentemente de estarem a despedir ou não estarem a despedir, independentemente de terem cumprido as suas obrigações fiscais ou não terem cumprido. Ganância, diz o Sr. Isto é muito importante que o nosso Presidente acabou de dizer. Nós não podemos pôr as empresas todas no mesmo saco. Por outro lado, a esquerda, o que nos foi incutindo ao longo de décadas foi uma espécie de espírito de inveja, que é muito típico das pessoas de esquerda. As pessoas de esquerda têm normalmente sempre essa tendência para efetivamente terem eu não tenho, aquele também não pode ter, eu sou um trabalhador, trabalho imenso, não consigo ter aquilo que ali que o meu vizinho tem, que é dono de uma empresa e tem aquelas fortunas e tem este alimentar de conflito entre uns e outros. Foi aquilo que também sempre a esquerda viveu. Sempre. E agora, reparem, o André Ventura faz e chama a atenção exatamente para empresas que cumprem com todas as suas obrigações e, portanto, é mais do que natural. Se há lucro, há os seus dividendos e os dividendos devem, evidentemente, a empresa pertence aos seus proprietários. Se eles não têm dívida para com nada nem para com ninguém, não têm que prestar contas em relação à questão dos dividendos. Mas depois vem a parte ainda mais hipócrita da esquerda. E, reparem bem, eu vou colocar ligeiramente para trás para percebermos. Ou não terem cumprido. Ganância, diz o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sabe o que é que quem está lá fora está a dizer, Sr. Deputado? Ganância à sua. Ganância à sua. Porque podem estar a dizer o mesmo lá fora. Abdique do seu salário, por exemplo. Podem estar a dizer fora destas câmaras. E o Sr. Deputado fecha-se, senta-se e diz assim: não vou falar sobre os meus 2, 3. Abdicaria de todos. Todos, mas lá fora, os portugueses olham para isto e dizem: não se pode distribuir dividendos, não se pode pagar ao setor financeiro, os grupos económicos. Que esquerda é esta? Que parece que nos traz de volta para um mundo qualquer que desapareceu há 60 ou 70 anos. É o mesmo que dizer regras para os outros, não regras para nós. Meus amigos, muitas destas empresas, muitas destas empresas sustentam a economia do país, sustentam-nos a nós, sustentam o povo português que também vive disso. Deveriam perceber isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção. Se abdicares do teu, abdico do meu já. Tem a palavra. Abdicas do teu, abdico do meu já. O Sr. Deputado concluiu. Abdico do meu já. Muito bem. E a resposta a isto está aqui. Sabem quando o nosso partido propôs a redução de 12,5% dos salários dos políticos? Vocês sabem o que é que todos os partidos do regime vieram dizer? Populismo. Inaceitável. É isto! Vocês já repararam? A esquerdalha que lá está desde o regime? Vocês já perceberam se alguma vez? Vocês já viram alguma vez um deputado do Bloco de Esquerda, do PCP, do PEV, ou estes mais recentes, do PAN, a pedir a redução dos salários dos políticos? Vocês viram isso alguma vez? Vocês viram alguns desses deputados a pedir a redução de deputados na Assembleia da República? E porquê que nenhum deles alguma vez tinha pedido? Porque os próprios partidos iam ficar prejudicados. Porque efetivamente nós não necessitamos de 230 deputados. É esta a grande diferença entre nós e todos os outros. Está aqui para quem quiser confirmar e para que vocês possam argumentar com algum amigo esquerdopata que conheçam. Nós propusemos redução de 12,5% dos salários dos políticos. Pois bem, vamos então continuar e, já que estamos a falar da esquerdalha e da hipocrisia da esquerdalha, eu gostava que vocês dessem a vossa opinião sobre isto.
Sim, senhor. Ficamos a saber, exatamente ontem, pela revista Sábado, secretário de Estado mete cunha para favorecer a empresa de ex-sócio. Estamos habituadíssimos. Quando está lá o Partido Socialista, é Family Gate, é tudo o que é gate. Muito sinceramente. E aqui está, temos a cara do senhor em grande destaque. Até vamos aqui pôr aqui assim uma visibilidade deste senhor, não é? Então, o nosso rapazito aqui, o senhor secretário de Estado, pôs a cunha. Muito bem. E vocês aqui então vão ler. João Paulo Rebelo, o secretário de Estado que coordena o controlo do Covid-19 na região do Centro, pediu ao presidente da Câmara de Viseu para potenciar a empresa do seu ex-sócio e contratualizar com aquela de forma a que fosse a mesma a fazer os testes em toda a região. E assim, alegres e contentes. Isto acontece. Sabem porquê que acontece? Porque não é a primeira, não é a segunda, nem é a 10ª, nem é a 20ª vez. Acontece porque estes partidos, porque não é só estes partidos fazem umas atrás das outras. E o que é curioso é que o Partido Socialista está praticamente com a maioria absoluta. Os valores do controle do Covid veio provar que estão 4.000 e tal mortes acima da média. O que significa que desde o início que não nos é falado a verdade. Faltava tudo e mais alguma coisa. Tudo bem, o país não estava preparado. Mas o hiato entre não estar preparado e decidir fazer alguma coisa tem a ver com a competência. E aí, mais uma vez, deixou muito a desejar. Estes fenómenos fartam-se de acontecer. Parece que o PS do Family Gate não tem nada a ver com o PS que continua a governar. E é assim. E, portanto, eu tenho esperança, a minha esperança é que a sondagem que saiu esta semana, que dá praticamente uma maioria absoluta ao Partido Socialista, não tenha em conta a famosa e que sempre existiu, a chamada maioria silenciosa, que é mais de metade da população portuguesa, e que praticamente desde o 25 de Abril que deixou de acreditar na classe política, deixou de acreditar nos políticos, nos partidos, é isso que eu queria dizer, e portanto até surgir o Partido Chega não iam votar. E eu conto muito, sobretudo, com essas pessoas para que regressem às urnas e definitivamente possam dar o seu contributo para mudar Portugal. Pois aqui está, gostava que vocês dessem a vossa opinião, escrevam aí no teclado se esta cunha do secretário de Estado se vos surpreende ou não. Porque a mim não me surpreende absolutamente nada e parece que é uma prática que infelizmente as pessoas já se habituaram. Também, e mudando e continuando sobre a esquerda, a hipocrisia da esquerda, nós não vamos dar trégua. Ainda hoje, intervenção do nosso presidente, do professor André Ventura, o que é que acontece? Hoje na Assembleia da República, e nós aqui fomos dos primeiros, a Distrital de Faro, a denunciar que o Governo tinha esquecido por completo os sócios-gerentes, fomos os primeiros. Vocês forem ver os nossos diretos de há 2 meses atrás, denunciamos isso. Denunciamos, inclusive, que existem mais de 800.000 microempresas. Demos o número. São 96% de todas as empresas que há em Portugal. E o que é que acontece? O Governo tinha ignorado, tinha esquecido por completo. Pois bem, claro que, entretanto, o Governo começou a fazer contas em termos de votos e deve ter pensado que aqui está um mercado de votos interessante a ser explorado. E vejam bem a falta de ética política, a falta de decência por parte do Governo. Hoje, na Assembleia da República, ia ser discutido, então, os vários partidos, nomeadamente o nosso, e então colocar várias propostas
para defender as microempresas e para defender os sócios gerentes. O Partido Socialista, sempre naquela hipocrisia de votos, mas que depois não concretiza nada, antecipou-se e veio anunciar aos quatro ventos, sempre em conluio com os órgãos de comunicação social que levam sempre o governo ao colo, que o Partido Socialista propõe isto para os sócios gerentes. E, portanto, vamos ver então a intervenção do nosso Presidente. Presidente, Sr. Deputado Costa, depois de ouvir fiquei com uma certeza, que o senhor tem um amplo caminho pela frente e vai ser certamente um dos próximos ministros da Administração Interna ou da Justiça. Porque conseguir estar 3 minutos, dizendo que estamos todos a avançar, todos de acordo, tudo vai ser feito, nada ainda foi feito, o melhor ainda está por vir, é digno de Eduardo Cabrita, que hoje não está aqui connosco e que, portanto, não nos vamos alongar sobre isso. A verdade é que estamos perante um enorme desrespeito a este Parlamento, em que, no dia em que o Parlamento discute e que o Governo sabe que uma maioria negativa obrigará ao apoio aos sócios gerentes, o Governo diz que amanhã, em Conselho de Ministros, vai apoiar novas medidas com até 10 trabalhadores, sem o limite de faturação prevista e até para trabalhadores que não tenham descontado no primeiro ano. Chama-se isto uma coisa, desrespeito pelo Parlamento. Porque, sabendo que já nada pode fazer, quer agora vir dizer que foi da sua autoria que se geraram estes apoios. Nada mais errado. A verdade é que o Governo quis ganhar tempo e enquanto esteve a apoiar uns, esqueceu outros nos apoios que agora não lhes vai dar. Aliás, basta ver qual vai ser o prazo de retroatividade destes apoios, para percebermos que, na verdade, o Governo não quis foi gastar dinheiro com estas pessoas ao longo dos últimos meses. E vou concluir, Sr. Presidente. Obrigado. Diz o Governo que vai também alargar estes apoios a quem não descontou. Nada a apontar. Mas não se esqueçam daqueles que andaram a pagar impostos ao longo dos últimos anos. Porque estes têm que ser os primeiros a quem nós agora temos de dar a mão. O contrário é mais uma vergonha desta Câmara. Muito bem. Porque, efetivamente, lá está, é aquilo que eu vos estava a dizer. O que é que nós temos? Nós temos aqui uma mera hipocrisia, em que há uma propaganda de uma falsa ajuda. Isto é uma falsa ajuda. Porque sabem o que é que acontece? Os 13 mil milhões que estavam destinados para ajudar as empresas, a economia, etc., estão esgotados. Portanto, que se saiba, não vai haver mais dinheiro. Quer dizer, vai ter que haver, isso não sei como, não é só para Portugal, mas a nível da Europa, o dinheiro vai ter que surgir de alguma forma, porque senão vamos ter o caos absoluto. Mas a verdade é que nós queremos ver, é que o dinheiro para os sócios gerentes, o dinheiro para as microempresas, já tinha que estar lá. Não é que é daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Meus caros, isto é mesmo típico de gente que, primeiro, faz só propaganda, depois os apoios não vão chegar. Segundo, aqui o interesse é pessoas que nunca, quem decide isto, pessoas que nunca, absolutamente nunca trabalharam, ou pelo menos nunca tiveram o empreendedorismo, o espírito empreendedor de criar uma empresa, todas as dores de cabeça, de contratar as pessoas, de cumprir as suas obrigações com os seus colaboradores, com a segurança social, com as finanças, com isto, com a Câmara Municipal, as taxas e taxinhas. Nunca. Portanto, eles não sabem o que é e a diferença que faz em receber ajudas a tempo e horas e de uma promessa de ajudas que nunca vão chegar daqui a não sei quanto tempo. É esta a grande diferença entre uns e outros. Enfim, hoje estamos a ter um dia de facto muito preenchido. Muito preenchido. Deixem-me então aqui e vamos continuar também com esta notícia que nós publicamos na página do Chega Algarve. Uma deputada municipal de Salvaterra de Magos foi afastada pelo partido, portanto, tipicamente a um regime soviético, não é? Porque, entre conversa de amigos, a senhora deputada tinha colaborado, tinha sido favorável a uma qualquer posição de contra a corrupção do nosso líder André Ventura. Por causa simplesmente disto, ela foi de imediato escorraçada do Bloco de Esquerda. E, portanto, a minha solidariedade para esta senhora que é Marta Jorge, que, enfim, pelo facto... Mas ela depois veio dizer, Marta Jorge veio dizer que
o Bloco de Esquerda está muito afastado da realidade do Conselho. Aliás, o Bloco de Esquerda está afastado da realidade, não é só do Conselho, está afastado da realidade. O Bloco de Esquerda, como o PCP, como o Partido Socialista, vivem no século XIX. Eles vivem num mundo que há muito que desapareceu. E por isso não estão a ser capazes de preparar o país para o futuro. E portanto, depois ela vem dizer que não há capacidade crítica e construtiva dentro do Bloco de Esquerda. É evidente que não. Vocês já repararam que a história prova que nos partidos de extrema-esquerda eles ainda são mais agressivos para os de dentro do que para os seus opositores políticos. Vocês nunca ouviram falar que Stalin mandou matar um capitalista, mas já ouviram falar da morte, do assassinato de Trotsky na América Latina pelo KGB. Eles são mesmo assim. E, portanto, meus caros, esta é mais uma notícia hoje, mais uma dos partidos do regime e da esquerda que tanto apregoa e tanto tem na boca a questão da democracia, da liberdade de expressão, desde que é para os outros. Lá está a tal história. Para os outros tem que ser cumprido uma série de coisas. Para nós estamos acima, não é? Nós estamos acima. E por fim, não podia deixar de partilhar isto convosco. Nós já tínhamos alertado aqui nos nossos diretos, eu tinha chamado a atenção para a vergonha realmente de muitos portugueses que precisaram de ajuda, essa ajuda não foi dada. Depois houve esta decisão inaceitável dos presos serem soltos e ainda por cima tiveram direito a uma boleia de avião para irem para casa. E então André Ventura quer Força Aérea a repatriar portugueses retidos no Japão. Por favor, deem a vossa opinião e porquê, e nós aqui explicamos. Portanto, o Chega pediu ao Governo que disponibilize os meios de força aérea que seja possível proceder ao repartimento dos portugueses que se encontram retidos no navio cruzeiro em Nagasaki, no Japão. E, portanto, também a uma determinada altura, o nosso Presidente diz, tendo em consideração que a Força Aérea transportou para casa 8 reclusos que foram libertados no âmbito da Lei da Flexibilização de Penas, o Presidente da Direção Nacional do Chega defende que o mesmo esforço deve ser aplicado no repatriamento dos portugueses que se encontram em Nagasaki. Por esta razão e considerar que se trata de uma situação de igualdade de tratamento, o Chega entregou um projeto de resolução no qual recomendou ao Governo que utilize os meios da Força Aérea para repatriar os cidadãos nacionais retidos no navio que não cometeram qualquer crime e por isso merecem todo o apoio da nossa nação. E assim é que é, e assim é que deve ser, e portanto, mais uma vez, vamos esperar, vamos aguardar se depois do Partido Chega denunciar este 2 pesos e 2 medidas, e ainda por cima, estão a ver os pesos e as medidas, a consideração que estão a ter por portugueses que numa fatalidade são apanhados no meio desta turbulência do Covid, não praticaram nenhum crime e o Estado não está nem aí, como se costuma dizer. No entanto, em relação aos criminosos, o aviãozinho ali quase à porta para irem para casa. Fica ao vosso critério, por favor, até claro, a darem a vossa opinião e partilhem aqui o nosso direto, a nossa conversa, porque é importante. Quanto mais nós sensibilizarmos as pessoas que estão à nossa volta, mais vamos continuar a crescer, não só a nível nacional, como também a nível regional aqui do Algarve. Então, bem-ajam para todos vós e hoje, não esquecer que, hoje não, peço desculpa, amanhã temos então conversas com Albufeira. Vamos debater temas muito importantes para a nossa região, para o Algarve e, obviamente, também para o concelho de Albufeira. Um grande abraço e até amanhã.